Oi, nerds, vocês estão bom? Vídeo de hoje aqui, análise do episódio 8 de X-Men 97, e já deixa o seu like. Bom, turma, então nesse episódio 8 de X-Men 97, a gente já começa com aquilo que aconteceu no final do episódio 7, né? A gente começa o episódio com o Cable. O Cable tá lá na mansão do Xavier, com uma espécie de tiro-alvo lá em garrafas, atirando, o Scott olhando de longe, aquele trem todo, e ele falando, tipo, que ele é um péssimo pai, e a Jean fala pra ele, não, vocês estão recomeçando, você não teve tempo de viver com ele, você vai conseguir, eles vão conseguir se acertar. Aí ele fala assim, porque todo lugar que eu chego, que ele tá, ele sai de perto, ele dá um jeito de fugir de mim. E aí na sequência, eles estão lá reunidos e o Cable tá explicando pra eles o porquê daquela sentinela do Bolivar Trask. Que aquilo no futuro é uma coisa comum. Ele explica que o Bastion é uma evolução dos sentinelas, que veio o sentinela, depois Nimrod, com a sentinela mestre. E o que aconteceu? O pai do Bastion foi infectado pelaquela tecnologia quando os X-Men venceram o Grão-Mestre, quando eles venceram o Grão-Mestre lá na série clássica, que o resquício daquilo infectou o pai dele. E aí o pai dele, quando teve relação com a mãe, que ele foi gerado no feto da mãe, essa tecnologia futurística de Nimrod, de sentinelas, todos, foi passado para ele. E ele se transformou ele é mutante. A genética dele tem essas coisas das sentinelas. O Cable explica que essas sentinelas lá no futuro tem o mesmo vírus que o Dr. Sinistro usou dele quando ele era bebê. E cria todas as sentinelas, que no futuro há milhares e milhares de sentinelas. Eles fizeram isso para ter uma raça que, como os mutantes é uma raça superior aos seres humanos, eles fizeram para que os seres humanos conseguissem ser uma raça que superasse os mutantes. E a ponto de pôr fim neles. Então, os mutantes que ainda estão vivos estão escravizados. E aí eles falam que eles precisariam encontrar. O que ele fala que essa questão dele tentar salvar a mãe dele, né, a Madeline, que ele repetiu, ele tentou várias vezes voltar naquele momento antes da destruição de Genosha, e sempre que ele está lá, que ele está para encontrar com a mãe dele, ele é puxado, sugado de volta para o futuro. Então ele fala que existem na linha temporal momentos que não podem ser mudados. São pontos específicos que não podem ser mudados. E aí até o Fera nessa hora fala que os feiticeiros lá de Karmatage, os místicos de Karmatage, falam dos pontos específicos na história, que são pontos finitos, não podem ser mexidos. Esses pontos, se você destruir esses pontos, pode destruir uma linha temporal inteira. Que é o que acontece lá em Warif com o Doutor Estranho, que ele quer ficar com a menina amada dele, ele quer ficar com ela de todo jeito, e sempre que ele volta para salvar ela, alguma coisa acontece que ela morre. E aí ele mexe, até que ele consegue salvar ela. Quando ele consegue salvar ela, o universo dele inteiro é destruído. Então o que eu falo? Que ele voltou várias vezes naquele momento, até que ele percebeu que é imutável, que ele não ia conseguir salvar a mãe dele mesmo. E aí ele decide voltar num outro ponto, que é o ponto que ele volta para tentar ajudar os X-Men a combater essas possíveis sentinelas. E aí ele fala que uma pessoa lá sabe onde é a base do Bastion, e eles vão lá para tentar acabar com ele antes que ele crie esse futuro que eles não querem viver. E eles chegam numa casa, vai Cable, Ciclope e Jean, eles chegam numa casa e a Jean fala, aqui não é a base dele, aqui é a casa onde o Bastion viveu sua infância. Aí quando eles entram nessa casa, e aí aparece a mãe dele, e a mãe dele fala assim, Sebastian falou que vocês viriam me buscar amanhã de manhã, vocês já chegaram, vou arrumar minhas coisas. E ela vai e conta, e aí que ela conta a história que eu acabei de falar, como ele foi infectado, que ele sempre foi... E aí nessa hora que é contada pra gente a história de como que ele foi infectado, a história que eu acabei de contar pra vocês agora há pouco. E vai falando que ele sempre foi um bom menino e tal, etc. E eles vão andando, chegam naquele quarto de infância, um quarto cheio de referências, e ela vai vendo alguns desenhos dele, e eles vão lembrando de coisas, de fatos que já aconteceram, e etc. Por fim, a mãe dele tinha um quadro e fala assim, esse aqui é o quadro mais bonito que ele fez. Ele fala que é tipo assim, um futuro perfeito, e aí é tipo um monte de sentinela destruindo os mutantes. E quando ela fala isso, ela se contorce toda e ela vira uma sentinela daquela. Eles fogem da casa. Quando eles chegam na vizinhança, ele transformou toda a cidade em sentinelas, inclusive a própria mãe, né? E eles montam um X-Jato e tentam fugir. No que eles estão tentando fugir, essas super sentinelas vão atrás deles, as sentinelas Prime, né? Vão atrás deles no ar, vão no jato atrás deles no ar. As sentinelas destroem o jato, eles conseguem fugir com a ajuda de Grey, no Porsche do Scott. E aí, as sentinelas atrás deles, eles tentando fugir de algum jeito, o Scott fala assim, eles vão ver agora, eles não deveriam ter mexido com o Summers, né? Porque a Jean é a esposa dele, e o Cable é o filho. E aí eles começam os dois no teto do carro tirando as sentinelas, a Jean controlando o carro, dirigindo, até que como ele não está tendo saída, ele cria um caminho com o seu raio popular, e o Cable continua tirando as sentinelas,
onde eles conseguem chegar num local amplo e eles estão sendo atacados por essas várias sentinelas ao mesmo tempo. Paralelo a isso, é mostrado pra gente que o Magneto está lá vivo, preso pelo Bastion e pelo Dr. Sinistro. O Senhor Sinistro está lá fazendo os experimentos, aqueles mesmos experimentos que ele fez com o Cable. Eles pegaram seres humanos e falaram com eles: vocês vão ser mais fortes que os mutantes. Eu expliquei para eles os detalhes todos, mas o que eles querem é ser mais fortes que os mutantes. Então eles enfiam essas pessoas dentro dos tubos e dão para eles o poder de virar sentinelas. No subconsciente deles, eles vão virar sentinelas. Então eles continuam vivos, entre aspas, e de repente eles podem despertar o poder das sentinelas e partir para cima. E é no momento que aquela repórter, que teria, né, eu acho que agora não vai ter mais o caso com o Fera, o romance com o Fera, a Tilby, ela vai lá visitar o Fera e tal, pedir desculpa pra ele, da última vez que eles se encontraram e tal, leva um café pra eles, estão conversando, trocando uma ideia, e de repente ele vê lá a sentinela do Bolivar Trask lá, e ela pergunta: nossa, vocês estão com essa sentinela aqui, o homem mais procurado do mundo, vocês estão com ele aqui preso, tal. E ela pergunta: você sabe quantas sentinelas estimado eles já fizeram? Você tem mais? Ou seja, só ele? Aí ele fala assim: nós vamos descobrir agora. Aí aperta o botão, um globo aparece e começa a aparecer quantas sentinelas você tem. Começa um pouquinho, de repente não vai ver. Tem sentinelas pelo mundo inteiro já. Mas milhares de sentinelas Prime, de várias pessoas que passaram por esse experimento. E quando ele fala assim: eu tenho que avisar meus amigos, a Tilby já virou uma sentinela dessa. Começa a lutar com ele, arrebentar ele, joga ele no andar de cima, quando ele arrebenta lá e aparece lá o Wolverine Noturno, perguntando o que aconteceu. E a sentinela Prime sobe, aparece, o Wolverine tenta pra cima, dá um pau no Wolverine, joga o Wolverine pra longe, pra fora da casa, e vai acertando uns raios no Wolverine, jogando ele pra cima. Várias outras sentinelas vão pra cima do céu atrás do Wolverine, e o Wolverine dá um jeito, ele dá uma pelada lá e começa a arrebentar as sentinelas, rasgá-las no meio, mas a Tilby de novo pega ele e joga ele de volta lá pra baixo. Aí no local que ele cai, o Noturno tá lá, o Morfo vira o Juggernaut, tenta combater ela, mas também não consegue. Eles vão para uma enfermaria, onde a vampira ainda está dormindo depois de ter tomado a porrada da sentinela Trask no último episódio. E o Noturno fala: Logan, eu preciso tirar eles daqui, se eles não afetar a vampira. E aí eles começam a lutar, uma luta bem bacana. Noturno e Wolverine contra as sentinelas, eles conseguem cortar algumas, mas elas conseguem, o braço foi cortado, ela pega o braço, encaixa, vai voltando, a cabeça encaixa. Então vai ser muito complicado ganhar desses bichos, dessas sentinelas. E aí o Noturno vai tirando, transportando elas todas para fora dali, para deixar a vampira segura. De repente, volta, eles estão lá combatendo as sentinelas, lá na mansão Xavier. E aí volta mais uma vez lá para a base do Bastion. O Bastion está lá conversando, e foi mostrado pra gente, na hora que o Sinistro aparece, aquela secretária da ONU, ela está lá. O Bastion salvou ela por algum motivo. Não sei se ela vai virar uma sentinela, ou se ela é um mutante. Muita gente está falando que ela é a mística disfarçada. Vamos ver o que vai acontecer. Se ela está lá, eles salvaram ela. E aí o Bastion está conversando com algumas das nossas participações especiais. O Bastion está conversando com o Victor Von Doom, né, Dr. Destino, lá do Quarteto Fantástico. Depois ele conversa com o Barão Zemo, que é um vilão do Capitão América. Aparecem esses dois vilões também, famosíssimos de outras séries, aparecem ali em X-Men. E o Bastion, né, se teletransporta de algum modo, que eu não sei como ainda que ele faz aquilo, lá para a mansão, vê que está tudo destruído. Eis que o Senhor Sinistro chama ele e fala: ó, vem pra cá, porque a secretária fez uma cagada aqui. Aí quando ele chega lá, o Sinistro fala com o Bastion: você vacilou com ela soltou o Magneto. E ela, quando ela vê o Magneto preso, ela começa a conversar com o Magneto, cenas antes, tenta conversar, arrancar alguma coisa do Magneto, fala que ele tá calado desde o ataque de noite, pede desculpa pra ele, que ele pode culpar ela o resto da vida dele, mas que ela não sabia que ia acontecer isso, etc. E ela, por peso na consciência, solta o Magneto. O Magneto sai dali, né, foge dali, e vai, parece que lá para um ponto específico, lá na Antártica, ou no Polo Norte, algum lugar com neve. E ele tá lá, agora ele tá lá preso, só de cueca. E lá ele dispara, que a gente vê a força dele de mutante ômega. Ele dispara um raio magnético pelo globo inteiro, e tudo que é de energia é desligado. Então essas sentinelas Prime, elas têm energia dentro delas. Então todas em volta do mundo são desligadas. Todas caem, eles vê as ondas magnéticas passando. Nessa hora que as que estão cercando o Ciclope e o Cable lá, ele fala que o Magneto está vivo, que só ele conseguiria fazer aquilo. Do nada, o nosso Homem-Aranha dos anos 90 está lá soltando teia. A teia dele falha, porque naquela época ele usava uns cartuchos de teia elétricos, então a teia dele falha. A energia no Japão acaba, e é nos mostrado o Samurai de Prata. E em algum lugar onde eles estavam prendendo o Omega Red, que era um dos vilões de X-Men, esse lugar acaba energia, então não tem como prender ele vai desperta também. Vamos ver o que vai acontecer, né? Com esses tantos despertares, tantos personagens aí que estão aparecendo, Capitão América, Homem-Aranha,
o Samurai de Prata, o Omega Red. Então, né, vamos ver o que vai acontecer. E o episódio termina assim. Aliás, termina assim não. Depois que todos os sentinelas estão destruídos, e aí o Wolverine fala assim, lá na mansão, o Magneto conseguiu o que ele queria. Aí não lembro, alguém fala pra ele assim, acabar com os sentinelas? Não, declarar guerra contra a humanidade. E nessa hora ele vai falar assim, onde está o professor Xavier quando a gente mais precisa dele? Nesse momento, uma nave chega do espaço e cai dentro da mansão. O Wolverine corre lá pra ver quem que é, já com as garras na mão pra ver. E é o Xavier, que tá lá dentro. Tira o capacete. E mentalmente, a mim e meus X-Men, onde Jean, Ciclope, a Tempestade, que recupera os poderes lá com o Forge, aparece, o Fera, todos eles aparecem em volta da cabeça assim do Xavier, que o Xavier tá chamando eles. Então o professor Xavier tá chegando aí nessa reta final, e o Magneto, mais uma vez, né, vai estar contra eles. Então vamos ter 3 frentes aí. O Bastion com suas sentinelas, o Senhor Sinistro, esses vilões que apareceram, a gente não sabe se vai ser só participação especial mesmo no episódio, ou se eles vão ter alguma coisa para os próximos episódios. O Xavier com os X-Men e o Magneto com a sua turma. E se gostou, não esquece, se não for inscrito ainda, se inscreva no canal, deixa o like e comenta aqui o que achou desse resumo e análise. E vamos aí esperar os próximos episódios, 9 e 10, para a gente concluir essa saga. E já indica para o maior número de amigos. E falou!